Lúcio. Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante. Estar no local certo, na hora certa ou... Estar no local errado na hora errada. E aí, o que complica? Tudo vai, enrola, embola. E aí, como fazer, né? Como se livrar de estar arranjando aí uma bronca, né? Uma complicação na sua vida por estar muitas vezes acompanhado de pessoas que estão devendo. Devendo na espiritualidade, devendo para a justiça, devendo na família. Isso acaba muitas vezes trazendo uma tragédia para a sua própria vida. Mas será que isso é comum? Pai Júlio, já vivenciou uma situação dessas com alguém? Várias vezes. Um bom axé a todos. Pense bem nas suas energias, nos seus ideais. Isso é um obstáculo negativo na sua vida. Está na hora certa ou no lugar errado. Preste bem atenção às colocações. A hora certa é quando é algo positivo. A hora errada é quando tem algo negativo que atrapalha. Aí tira todo o equilíbrio da pessoa quando algo começa a dar errado. Desde que o mundo é mundo, isso acontece, né? Saber com quem anda. Já existia o ditado, me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Que eu acho um ditado até um pouco preconceituoso, né? Eu não concordo muito com esse ditado, por quê? Porque a tua índole é indiferente de qualquer outra coisa, né? As pessoas que andam na tua volta. Agora, tu estar com alguém negativo, alguém que está passando por alguma dificuldade, ou de justiça, ou devendo para, por exemplo, para traficante, alguma coisa assim, aí é um complicador, né? É estar no local errado ou na hora errada. Mas como saber, né? Como saber se aquela pessoa que você está convivendo, que você até está trabalhando muitas vezes, está envolvido em algo negativo? Existe algo dentro da espiritualidade que pode ser feito? Sim, existe seguranças, existe alguns axés até para abertura do que? Dos pensamentos, para a pessoa ver o que está acontecendo, porque muitas vezes não é só o fato de algo agressivo ao seu corpo, mas muitas vezes algo de fato agressivo à sua integridade, como uma fofoca, como um diz-que-me-diz-que, como pessoas dentro do seu emprego onde estão querendo lhe prejudicar, né? E daqui a pouco acontece algo dentro da empresa e você está naquele momento no local errado, na hora errada e caem as culpas todas sobre você. Tudo isso, e isso pode ser sim solucionado com alguns axés de segurança, axés de abertura e axés de crescimento. Por que crescimento nessa situação? Porque você precisa evitar tudo isso, Via. Então você precisa crescer e ter o discernimento de compreender as coisas. Como é difícil, né, poder saber se você está envolvido, está conhecendo uma pessoa e se ela é do bem ou não. Se ela já tem algo que possa perseguir ela ou não. E nós sabemos que muito no mundo afetivo isso acontece, né, Pai Júlio? Muitas vezes conhece alguém que teve um ex-namorado, uma ex-namorada que não é do bem, que é um perseguidor e acaba atraindo essa negatividade. E geralmente as pessoas pensam assim, ó, preste bem atenção. Com fulano acontece, com ciclano acontece. Ele consegue ter oportunidades, subir de cargo, realizações. E eu não consigo. Preste atenção, aquela pessoa talvez negue. Não digo que não seja a capacidade, mas a sua capacidade, com a sua proteção, aquela pessoa vai longe. Tente fazer o que aquela pessoa faz. Ter a proteção, ter a segurança. Todos batem lá e pedem ajuda para os orixás, para lhe proteger, para ter suas realizações como pretende ter. Porque às vezes a pessoa tem tudo isso e não consegue se realizar. Tendo a proteção, tendo a orientação dos orixás, você consegue também. Não inveje, faça o que a pessoa fez. Uma boa segurança, uma boa proteção. E para participar aqui do programa, você pode fazer o seguinte, ó, já está tocando lá nosso WhatsApp, né? Até vou pegar aqui nosso WhatsApp, vamos lá? O WhatsApp você tem aí o número, que é um número diferenciado, você vai ligar, mandar a sua mensagem pelo WhatsApp para esse número que está aí na sua tela, 9645-3434. Ou como uma amiga aqui, ó, que mandou uma cartinha remetente Estrela do Mar, que envia aqui de Tramandaí, né, pro Vivi na TV, tá aqui, ó. Então você pode enviar também por cartinha, por WhatsApp, ou então lá no site, né? Você pode ir lá no site. No site você tem Vivi na TV, curte, manda sua mensagem que nós vamos trazendo aqui por ordem de chegada, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que nós temos aqui da Estrela do Mar? Pai Mário, adoro o programa, assisto todos os dias. Gostaria de jogar búzios, que jogassem búzios, né?
Acabei um relacionamento de 4 anos. Haverá uma volta ou não? Sou do dia 15 de setembro de 56. Ele, do dia 28 de novembro de 48. Obrigada, Estrela do Mar. Relacionamento de quanto tempo mesmo? 4 anos. 4 anos, né? Xangô e Baraque marcando aqui que não vai haver esse retorno, certo? Esse retorno está muito complicado porque existe algumas intrigas. Quando eu falei ali naquele momento do local certo, na hora certa, aqui está uma questão. Foi feito intrigas nesse relacionamento, de coisas que foram ditas de outras pessoas e que trouxe a desarmonia. A desarmonia de que forma? Trazendo a complicação, Xangô e Oxum aqui marcando e pedindo misericórdia por eles, porque há fofoca e ele não quer o retorno, porque ele desconfia de algumas coisas. Amiga, há feitiço e axé de língua feito nos seus caminhos para tirar a união de vocês, certo? Muito difícil esse retorno, Viviane. Muito difícil mesmo. E muitas vezes acha que não ter o retorno é negativo, mas nem sempre, né? Nem sempre, mas nesse caso aqui está sendo negativo, Viviane, porque há amor entre os dois, só que há muita intriga e muita fofoca entre esse relacionamento. E o que está acontecendo nessa intriga, na fofoca? Tirando a harmonia. Eles estão desarmonizados. Então, coisas que foram ditas que não são verdadeiras que ele acreditou. Então, por isso o término do relacionamento. E aí, como é que fica agora? Será mais fácil ela procurar outra pessoa? Sinceramente não. Sinceramente não. Aqui, Xangô pedindo aqui um belo amalá para a justiça. Justiça no quê? Nem sempre a justiça é a justiça do homem. É aquela justiça que nós imaginamos que vai ser julgada pelo homem. Mas sim uma justiça de Xangô. Para quê? Para que esta língua que foi feita, para que esse axé que foi feito da discórdia, possa sim a ser esclarecido. Esclarecido de que forma? Trazendo a compreensão. Quando a gente diz dessa forma, gente, trazendo a compreensão para que a pessoa que foi atingida, no caso, ele que foi atingido sendo com fofocas, com palavras que destruíram o relacionamento, que ele compreenda o que está acontecendo. Porque essa menina, posso dizer assim, essa menina, não só pela questão da idade, porque ela já tem uma idade avançada, mas sim porque nós todos temos que nos tratar como crianças, como meninos e meninas. Esta menina, ela está sofrendo. Ela está sofrendo e ela precisa desse relacionamento novamente. E Xangô traz esta união, esta forma para ser compreendida. Compreendeu, Viviane? O que eu estou colocando? O Pai Júlio até pode me ajudar muito bem nisso, ele sendo um filho de Xangô, nesta questão do que? Ser feito um amalá, Pai Júlio, para trazer não a compreensão somente, mas que Xangô mostre o caminho sobre aquilo que aconteceu, né? Na verdade, seria que o senhor está explicando para essa pessoa, porque deu bem lá no começo, não existe no momento o retorno, mas existe pelo menos a compreensão, a união e a injustiça que houve, porque existe uma mentira sobre essa fofoca, algo falado, para pelo menos amenizar a compreensão entre as pessoas, porque existe a separação e existe a falsidade que aconteceu nesse momento. Então Xangô dá um equilíbrio e essa conquista, porque se a pessoa passar a confiar de novo, pode ser um Xangô que aí tem um retorno. A situação que está, existe a lambança, existe a fofoca e existe a separação. E tem várias mágoas neste mesmo situação. Essa questão, por exemplo, quando eu coloquei tu estar no local errado, com as pessoas erradas e no momento errado, muitas vezes tu pode estar num grupo de amigos e ali sair algumas fofocas e te envolverem em relação a isso e te destruírem na tua vida profissional, na tua vida sentimental e na tua vida religiosa também. Então, quando se fala desta forma, o que tu tem que fazer? Eu saio de canto, não saio? Mas eu não vou sair de perto para não magoar as pessoas, para não trazer intriga. Mas sim, aí, um bom axé de proteção. Um bom axé de proteção, neste caso aqui, um axé de proteção com Xangô, certo? E com Ogum, que são dois esclarecedores, que são dois orixás de guerra, orixás que estão ali para te proteger. E a gente sabe que cada um tem a sua receita, né? Então você que gostaria de consultar o jogo de búzios, consultar o jogo de cartas, o telefone está aí na tela para vocês. 3084-3434. Vou repetir, 3084-3434. Você liga e agenda sua consulta de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas. E nos sábados, das 14 às 18 horas. Aqui eu tenho pedido de orientação, que já entrou aqui, o pessoal está ouvindo, que bipou, né?
que é de uma amiga, pai Júlio, que diz o seguinte: Vivi, assisti uma agressão, né, entre 2 jovens e hoje me chamaram para testemunhar. Tenho medo, pois que sei que um é envolvido com gente do mal. Deve ser alguma coisa, né, mais pesada. Gostaria de sair dessa enrolaçada, porque os 2 têm culpa e os 2 já têm essa briga de família há muitos anos. Existe algo que eu possa fazer para me afastar dessa gente negativa? Porque eu estou sempre no local errado na hora errada. Será que eu atraio esse tipo de negatividade? Olha. É a Sandra de Sapucaia. Oxalá pedindo, Oxalá de Oromilaia, pedindo que tu abra muitos olhos, o esclarecimento. Existe um perigo de vingança, de má realização, portanto tu tem que te proteger e procurar saber bem o tipo de comentário que tu vais fazer, porque senão tu pode te enrolar em algo muito perigoso. Sabe, Viviane, essa questão, por exemplo, o tipo de comentário que tu vai fazer, né? Como o pai Júlio colocou em relação a essa nossa, é a nossa amiga, né? Essa nossa amiga. Que tipo de comentário que tu vai fazer? Será que é aquele momento certo de tu falar algo? Eu uso muito um ditado de um sábio que ele diz: sábio é aquele que se cala, ignorante é aquele que fala sem saber o que está falando, né? Mas, neste caso, o que falar, o que dizer, em que momento é isso? Como tu vai compreender isso? Daqui a pouco algo que tu disse vai ser mal compreendido, algo que tu falou vai ser mal interpretado. Daqui a pouco uma palavra maldita é uma palavra mal interpretada. E isso tudo é aquele momento do estar no local certo na hora errada, ou melhor, estar no local errado na hora errada e dizer coisas de uma forma não compreendida pelos outros, falar algo errado no momento também errado. Né? Então essa compreensão nós temos que ter. E esta compreensão dita desta forma, como no caso dessa menina, como o pai Júlio falou ali, o que acontece? É malefícios que te atraem. Porque um feitiço também feito para uma pessoa, para que essa pessoa perca o tino das coisas, ela pode falar algo, ou estar em um local, e acontecer algo ou dizer algo que venha prejudicar a ela. É fato, gente, eu não estou sendo, eu não quero ser tão direto em dizer, por exemplo, você está numa parada, foi feito um feitiço para você, daqui a pouco passa um assaltante, ele te enxerga, a ti não enxerga os outros. Ou você está no meio de pessoas fazendo um comentário, falando alguma coisa, e daqui a pouco olha e diz assim: ah, fulano isso, aquilo, aquele outro. Aí para depois e diz assim: poxa vida, o que eu falei? Será que eu disse isso mesmo? Será que foi isso mesmo que eu falei? E isso, muitas vezes mesmo, 90% dos casos, são feitiços. São feitiços colocados para destruir o seu caminho. E que de forma a se defender desses feitiços, com uma bela abertura, com uma bela segurança, certo? E com uma limpeza. E com segurança mesmo, gente, fazendo uma segurança mesmo e descobrindo que tipo de feitiço. E outro detalhe, muitas vezes não há uma necessidade de saber quem fez, mas sim uma necessidade de defender. Eu uso muito isso, converso muito com as pessoas que vêm jogar comigo por um motivo. Quando tu foca, por exemplo, foi fulano que fez, foi Beltrano que fez, tu entra naquele jogo dela, que é o jogo da raiva, que é o jogo da desatenção. Então você vai ficar focado, porque eu vou fazer, em vez de dizer assim: eu quero o melhor para mim. Então, a maior preocupação é descobrir o feitiço e de que forma desmanchar esse feitiço que foi feito. Para te não ter também aquele intuito, aquela negatividade, aquela vontade de querer destruir o outro. E isso também é estar no local errado na hora errada. Porque se te dizem assim: foi fulano que te fez, você vai ficar com aquela raiva, porque você não vai ter aquele sentimento nobre. Ninguém é nobre, gente. Ninguém é a ponto de ser nobre de não querer o mal do outro. Não funciona assim. Mas por que ele fez, por que isso, por que aquilo? E não se preocupa em estar bem. Compreendeu? E quantas vezes fica se preocupando com o outro e não olha para si, né? Exato. Geralmente, né? Geralmente as pessoas, como o pai Mário falou, descobriu quem te fez o feitiço, a pessoa nem pensa: eu vou me proteger, eu vou me tranquilizar, eu vou tirar este obstáculo desse feitiço. Não, eu quero mandar de volta em dobro. Gente, não precisa mandar. A partir do momento que você se limpa, se protege e você não precisa pagar pelo aquele mal, no momento da limpeza, da segurança,
tá voltando tudo de ruim para aquela pessoa que fez para você. Não precisa fazer o mal. Faça o bem para você, que o mal está voltando para quem lhe atingiu. Um dos tipos de axé que se faz para a proteção, para quebra de feitiço, é uma malá para Xangô. A justiça, né? Não que todos nós não tenhamos culpas e que nós não vamos pedir a Xangô a proteção. Sim, nós temos que pedir a Xangô a proteção. E quando tu pede já a proteção para Xangô, tu pede que Xangô veja a injustiça que foi feita para você, o que acontece? Esse feitiço, automaticamente ele vai ter o seu retorno ou não, né? É a lei do retorno? Pode ser, mas existem leis divinas sobre tudo. Porque muitas vezes uma pessoa fez um feitiço para você e essa pessoa tem um caráter totalmente cretino, um caráter de uma pessoa egoísta, isso e aquilo, mas tem uma família, tem filho, tem uma filha. E aí, você vai retribuir da mesma forma? Não, peça a Xangô só que faça misericórdia, que tenha justiça. Então aí vem um dos primeiros axés feito para destruir tudo isso, Xangô, né? Para quebrar o feitiço. E eu tenho aqui já um pedido que vocês vão gostar, não é? Vocês Como gostam, assim? Vocês estão nessa coisa do feitiço? Eu tenho aqui um pedido de orientação que fala de feitiço. Posso? Vamos lá. Vamos lá, o pessoal que está em casa aqui já deve estar imaginando o que a Viane vai inventar. A gente tem que trazer o que aparece aqui mesmo. Pai Mário, Pai Júlio e Mãe Vivi. Sou de religião há 5 anos. A recém fiz obrigação para o meu orixá, sou de Inhansã. E estou com uma inimizade com a ex-mulher do meu atual marido. Vocês estão entendendo que é a ex ali, né? Ela também é de religião e está muito preocupada com a nossa vida. Tudo na nossa vida tem dado para trás. E ela diz que vai conseguir nos separar no feitiço. Pergunto. Aí vem as perguntas que são de tantos amigos aí e que muitas vezes querem saber também. Existe a possibilidade, mesmo eu sendo de religião, de um feitiço me afetar e terminar com o meu casamento? Está tudo muito difícil, estamos brigando muito. Mas a obrigação do orixá pode eliminar um feitiço? Sinceramente, que o feitiço pode acontecer para destruir um relacionamento, mesmo você sendo de religião, pode. Por quê? Existem vários fatores relacionados a isso. Um dos primeiros fatores relacionados a isso é o seu comportamento com o seu casamento ou não, com a sua união ou não, o respeito entre as pessoas e o respeito com os seus orixás. Por quê? Porque se você deixa margem, certo? Você está deixando vantagens para outros, você não pode deixar margem. O que é? Primeiro, Viviane, nesta questão, por exemplo, do relacionamento. O feitiço, eu sou de religião, mas o feitiço pode me derrubar o meu relacionamento? Pode. Você é uma pessoa que você não compreende seu companheiro ou sua companheira, você é uma pessoa que não é companheiro ou companheira, né? Acha que é dono da razão sobre tudo ou não. Há um desligamento entre as duas pessoas. É meu marido, é minha esposa, então eu não preciso dar toda aquela atenção. E aí, tu dá margens. Tu dá margens, porque tu pode ser de religião. Teu marido ou tua esposa pode não ser. Tu pode estar forte, ou teu marido ou tua esposa pode não estar. E aí o feitiço como é que funciona? E não é porque tu é de religião que tu estás, quando tu faz obrigação pro orixá, é a misturada que dá entre tu fazer uma obrigação pro orixá e tu ter as coisas, ou tu poder as coisas, né, Pai Júlio? Na verdade, a situação dessa amiga é bem pouco colocada. As duas são de religiões. As duas vão usar de algo para sua conquista. Ela tá casada, tá sossegada, achando que tá tudo bem e não lhe proteger. Não é porque ela é de religião que ela vai vencer tudo. Se ela não tiver bem protegida, ter uma segurança no seu próprio casamento, não é porque tá casado. Gente, tá casado, mas de vez em quando é bom fazer aquela segurança, aquela união para lhe proteger. A outra quer de volta. E um sentimento, um amor, a pessoa faz tudo. Se ela não segurar, a outra pode vencer, sim. É o desapego. E existe o desapego também. Quantas pessoas não compraram algo e deixaram dentro do roupeiro ou deixaram em algum canto? Só porque gosta. Só porque gosta. Um exemplo bem claro, uma pessoa compra um carro, ele quer tanto aquele carro, ele vai lá e compra o carro. E aí ele começa a utilizar e para de cuidar da parte mecânica, para de cuidar da manutenção, dos freios, dos pneus, e daqui a pouco ele perde num acidente, né? num roubo, no isso, naquilo. E aí? É o desapego. As pessoas acabam dentro de um relacionamento, infelizmente, elas se preocupando muito mais com a vida dos outros do que com a sua própria. E aí vem o desapego. Desapego no quê? Já sou casado, tenho minha esposa.
Ah, minha esposa não tem problema nenhum. Ah, já sou casado, tenho meu esposo, não tem problema nenhum. Já é meu mesmo, ninguém vai me tomar. E aí? Na verdade, Aí isso é um aí desapego de relacionamento. É uma situação muito desagradável, né, Maria? É que nem aquela pessoa. Ah, sou casado, não se arruma o cabelo, não bota um perfume, não tem uma vaidade. Se você está sentindo que está sem essa vaidade, essa autoestima, procure lhe ajudar. Porque uma energia, gente, ruim no meio de um amor, atrapalha, Pai Mário. Vamos trocar de assunto agora? Vamos falar sobre um outro assunto. Estar no local certo, na hora certa. Sabe que eu tive um caso, eu vou contar aqui pro pessoal que está em casa. Eu tive um caso com uma moça que estava bem atrapalhada e ela está desesperada porque ela tinha que pagar 2 aluguéis do comércio que ela tem. Contando essa história para vocês, como pode estar certo no lugar certo, né? E ela estava desesperada, eu trabalho e a casa dela, se eu não pagar minha casa, se eu não pagar meu aluguel, como é que eu vou ficar? Não vou poder trabalhar, e ela aquele desespero. E aí ela sonhou com um número. E disse pro marido dela, eu não costumo jogar, mas vai lá e joga para mim esse número. Pois ela acertou o número, eu não sei como é que funciona, porque eu também não jogo, e o valor que ela recebeu era exatamente o valor dos 2 aluguéis, ela conseguiu botar em dia os aluguéis e trabalhar mais um mês de tranquilidade. Tá certo, né? O sonho certo, na hora certa, na necessidade certa. Eu tenho um exemplo parecido com esse seu. Parecido com esse seu. Eu estava num evento em São Paulo e uma pessoa chegou e disse para mim assim, Mário, eu sei que tu é pai de santo. Ele me disse assim, uma pessoa paulista, tá? Eu estava num evento e ele conversando comigo. Eu sei que tu é pai de santo. Pá, tu podia me ajudar numa situação. Eu tenho um cara que está fechando uma empresa e eu queria pegar essa empresa, o que tu acha? Eu olhei para ele assim, sinceramente, eu acho que tu deveria pegar, mas foi uma coisa assim de resposta do orixá naquele momento, sabe? Naquele momento, disse para ele, sinceramente, eu acho que tu deve pegar e fazer o negócio. E conversei com ele um determinado tempo e ele foi lá e fez o negócio, velho. E ele está hoje nos Estados Unidos e ele é um representante de uma multinacional nos Estados Unidos sobre esse negócio que ele comprou. Eu digo estar no momento certo, na hora certa. Eu estava ali por uma orientação para ele. No momento certo, numa hora certa para ele. E com uma energia positiva, né? Exato, exato. Às vezes a pessoa dá. Por isso que tem que estar bem e se cuidar. Se você não tiver com uma energia positiva e alguém lhe faz essa pergunta que fizeram para o Pai Mário, a pessoa não faz. A influência daquela pessoa pode tu ter atitude. Ou ter ou não ter. Ele confiou na sua palavra, acreditou que daria certo e deu. E quando é alguém que não quer a sua felicidade, que está vendo que vai ter o brilho, que vai ter a conquista, que vai ter a realização, não faz, cara, já passei por isso e não deu certo, aí acaba não dando. Por isso que é importante as pessoas realizarem as consultas pessoalmente sobre seus interesses, né? Não ir atrás da opinião de A, B, C, que muitas vezes já tem mais a negatividade para te dar do que positividade. Por isso está aí o telefone da Casa de Iansã e Oxalá, que é o 3084-3434, para você agendar a sua consulta, ir pessoalmente. E no endereço está ali, Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Consultas de segunda a sexta, das 10 às 20 horas, e no sábado, das 14 às 18 horas. Sempre pelo mesmo telefone, que é o telefone de agendamento, 3084-3434. Quem está no interior ou tem problema de deslocamento, você pode realizar uma teleconsulta. Se informe como proceder pelo mesmo número, 51-3084-3434. E nós temos também consultas no litoral do estado também. Ligue também, se informe, vai ser alguns finais de semana durante o mês, ligue e se informe. E outro detalhe, gente, novidades aí aparecendo, vai lá no Face Vivi na TV, tá? Ou na página www.vivianediansan.com.br ou Vivi na TV da mesma forma, que tem novidades aí do programa para você. Vai lá no site ou no Face e procura. E um outro detalhe, o telefone 3084-3434 é somente para marcação de consultas. Somente para marcação de consultas. Todos os programas são gravados. A Viviane às vezes briga comigo, não disse que eles são gravados. São gravados sim, gente. A gente grava sempre pela parte da manhã para estar à disposição de vocês, na parte da tarde para atender vocês. Então, liga no 3084-3434, é o telefone da Casa de Iansã para marcação de consulta. Perguntas através do WhatsApp 96453434. Eu vou devagarinho que o André está brigando comigo lá em cima lá. 96453434 ou pelo Face Vivi na TV.
certo? Entra lá no Face e deixa sua mensagem. Inbox. O que é mensagem inbox? Tem ali mensagem. Deixe sua mensagem ali que só nós vamos ver, que não fica aberto ao público, tá? Faça as suas perguntas e ligue e agende suas consultas. Sempre com hora marcada. Tem mais aqui uma pergunta, que já que nós estamos falando de amor, estar no local certo, na hora certa, que é bem tranquila aí, pessoal que quer estar no local certo. Pai Mari, estou concorrendo a um concurso público. Tenho estudado, mas sinto a minha cabeça fraca, não consigo me concentrar. Será que eu devo seguir este caminho do concurso? É a Joana. Ela é de 1985 e quer fazer concurso na União. Deve ser concurso federal, né? Joana, deve sim continuar. Deve sim, mas aqui, ó, Ossan e Obá marcando para você o quê? Joana, tu tá estudando demais, tu tá te cobrando demais, tu tá te policiando demais. E aí tu tá começando a dar aqueles flash, aquelas coisas negativas, aqueles blackout, como se diz, né? Black, né, Viviane? Eu tô bem aqui, é black, é como se diz o black, é a falta de memória. Tu tá esquecendo. Então, assim, ó, vai fazer o concurso, estude. 3, 4 dias antes, pare. Não adianta você querer estudar nesses 4 dias que antecedem ao concurso tudo aquilo que você estudou no mês inteiro, no ano inteiro, que você não vai compreender tudo em poucos dias. Você continua assim e você vai se dar muito bem. Eu não estou dizendo que você vai passar. Você vai se dar muito bem se você manter a tranquilidade na hora certa e no momento certo. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Estou colocando em dia aqui, conforme você vai mandando as perguntas, a gente vai trazendo aqui no programa. Mas lembrando vocês, né, que nós estaremos sempre conectados através das consultas pessoalmente. Pai Júlio, também local certo, na hora certa. Pessoal querendo saber se vai ter futuro. Estou abrindo um mercadinho aqui no interior. Aqui, não fala bem a cidade, tá? Mas é pro lado lá de Sapucaia, tá? E gostaria de saber se vai dar certo. Este mercadinho já existe, tem uma boa clientela. A minha preocupação é se vou dar conta, pois tenho um bebê de 2 aninhos e um marido muito pegajoso. É a Suzana. O Orixá dizendo sim que vai dar muito certo, vai ter essa realização. Tu deve te procurar uma proteção para essa criança, um lugar para ficar. Vai ser de um enorme sucesso essa realização. Vai dobrar o movimento para ter essa realização. Procura fazer neste local uma segurança, porque tu vai ser causada por muita inveja pelas pessoas em roda, com outro tipo de comércio, talvez até maior que o teu, porque o teu sucesso vai ser grande. Então te proteja bastante. E nós também temos aqui várias outras perguntas, mas é muito importante que as pessoas saibam que as perguntas que vêm para um programa é para nos dar uma orientação. Que o caso que está acontecendo com você pode estar acontecendo com outras pessoas. É, exatamente. Pode estar acontecendo com outras pessoas. Tem muita gente que diz assim, parece que vocês estão conversando conosco ali, sentado no sofá. Mas gente, são coisas que acontecem no cotidiano da vida de todas as pessoas. Não é da vida alheia, não é no cotidiano da vida alheia, é na vida de todas as pessoas. Aquela história que a grama do vizinho é mais bela do que a minha, isso não é fato. É só você cuidar mais do seu gramado. Mas o acontecer acontece, sim. Né? Nós tivemos coisas que aconteceram aí pelo mundo, aí, exemplos que aconteceram pelo mundo, que você fica parado e dizendo assim, teve a mão de Deus sobre tudo isso. Sim, teve a mão de Deus. Teve a mão do orixá? Sim. Os nossos orixás foram criados por Deus. Nós só temos um nome diferenciado de Deus que se chama Olorum, que é o nosso Pai Maior, que é o Criador do céu e da terra. E os nossos orixás são energias da natureza, são criados por Deus, quem criou foi Deus. Então, a mão de Deus existe sobre tudo e sobre todos. E muitas vezes você escapa de um acidente, ou você escapa de alguma coisa que poderia lhe fazer um grande mal, porque houve a mão de Deus, houve a energia de orixá, houve a energia de caboclo e a energia de Exu nos seus caminhos. Então, reflita bem naquilo que você é e naquilo que você pode ser. E quando nós estamos diante de uma dificuldade, nós devemos pensar no que realmente tem significado. Para encerrar o programa de hoje, sua mensagem, Pai Júlio. Eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas que têm encontrado nos locais públicos. E é enorme prazer, não fica achando que a gente não vai dar atenção. E ela será, eu pensei que não ia dar atenção. Eu quero desejar um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Pai Mário, sua mensagem no dia de hoje? Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser o quê? A questão sobre o quê? A questão de ser feliz
de ser alguém, de procurar algo que faça algo para você. Então, ser ou não ser, eis a questão. Seja simplesmente você, não o que os outros querem que você seja. Sempre pensamento positivo, sempre buscando o melhor caminho, com amor no coração, com seriedade, com ética e querendo o bem não só da sua família, quanto da família dos outros e pela eternidade. A gente está sempre com vocês nos canais de comunicação. Continua com a gente lá pelo site vivinatv.com.br ou pelo Face, Vivi na TV. E paz no coração de todos os amigos.